Salve aí pessoal, Carro Cars, mais um vídeo, vamos falar um pouco aí algumas coisas que a gente está sempre falando. Primeiramente, bom dia. Vamos falar do Nissan Kicks, né, as primeiras impressões dele. Antes, nós vamos fazer umas observações do cara. Ontem eu sofri, cara. Eu tenho pouco tempo para fazer essas coisas, né. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, ó. Tava tentando passar um fio lá para instalar um ar-condicionado. Eu não tenho muito tempo para fazer essas coisas. Eu tava fazendo a varanda, igual eu botei um vídeo aí, se vira. Eu terminei lá o piso da varanda, fiz as coisas, quer dizer, ainda não fiz o rejunte e não terminei de limpar ainda, né? A gente tava pintando lá o quarto e tal, e aqui isso tudo é para poder botar um split lá. Só que a danada da construtora não deixou a instalação elétrica. Então a gente tem que fazer. Lá é trifásico, lá é tranquilo, tá? Lá cabe muito ar-condicionado, né? E a gente tem que fazer a coisa bem feita, né? E eu tava querendo fazer uma instalação nova. Não depender do chuveiro. Por quê? Porque eu posso puxar uma instalação do chuveiro, só que aí eu tenho que pôr um chuveiro mais fraco lá. Lá tá com um chuveiro de 7.500 watts, aí eu vou ter que baixar para um chuveiro bem mais simples. Isso aí acontece. Então eu queria fazer uma instalação direto do quadro, só que o fio não tá passando. Aí eu comprei esse aqui, ó. Vamos ver, eu acho que eu vou tentar até o meu limite. Comprei esse aqui, ó. Isso aqui, ó. Se dá pra ver o nome aqui, ó. Acho que tá ao contrário aí, vai estar ao contrário. É passa-fio alma de aço. Eu nem sabia que existia isso. É porque eu sou meio maluco, né, com essas coisas. Sou meio... Cara, ferramenta, se eu pudesse, eu comprava tudo. Entrava numa loja dessas aí e comprava tudo. Então tá aqui no Nissan, pra não esquecer, ó. A hora que eu for lá na casa da minha filha, eu tava, né, eu gosto de ir nessa loja, eu fico lá, eu dou uma volta, ando pra um lado, olho pro outro, olho todos os corredores, a loja não é grande. Lá vende umas ferramentas elétricas da Makita, eu fico louco, cara, fico olhando aquilo e falo, se eu pudesse comprar tudo isso aqui. E eu vi isso lá, há um tempo atrás, eu falei, nossa, que troço aqui deve ser bom, hein, cara. Aí eu, lembrei, voltei lá ontem e comprei. Mas eu fiquei umas 3, 4 horas lá tentando passar o fio, cara, aquilo acabou. Minha mente ficou cansada demais, cara. Aquilo ali me deixou louco, cara. Machucou minha mão, cara. Meu Deus. E aparentemente é um troço fácil. Tá fácil, cara. Eu não sei porque que o fio não tá passando. Porque a gente passou o fio da outra vez. O problema é você passar quando já tem fio, né? E às vezes tem uma curvinha danada ali que atrapalha, né? Realmente tem uma curvinha, mas quando tá voltando eu consigo passar. Quando tá indo eu não consigo. E as duas eu não consigo chegar. Eu cheguei muito perto, né? Mas não terminei. Bom, vamos falar do carro. A segunda parte é essa notícia aí que o pessoal tá falando, das montadoras chinesas. Eu falei que eu ia falar sobre isso, mas eu, cara, sinceramente, eu acho que eu não vou falar sobre isso, tá? Porque eu acho cedo para chegar e dar qualquer palpite sobre isso. Porque são 129 montadoras e não sei o que, vai quebrar todo mundo. Velho, eu acho muito difícil essa notícia aí ter o contexto que ela tá tendo, tá? Vamos com calma, calma. Você que tem um carro chinês, não se apavore, tá? Se apavore, fique tranquilo, vá com calma, tá? Não estou defendendo a carro chinês, isso não. Só estou dizendo o seguinte: acendeu um sinal amarelo, não acendeu o sinal vermelho ainda, tá? E como no Brasil a maioria das pessoas comprou os carros das maiores marcas, que é BYD, GWM, Caoa o Chery, cara, não vai ter problema. Você não vai ter problema, tá? É isso que importa para nós. Aqui. Agora tu vê, né? Os caras têm 129 marcas de carros, né? De montadores de carro. A gente aqui não tem nenhuma.
Assim, não tem nenhuma que eu digo com tecnologia nacional, né? É isso que eu tô querendo dizer. Bom, as primeiras impressões do Nissan Kicks. Cara, o carro é muito bom, muito macio, muito gostoso. Aparentemente ele é bem econômico, tá? Ele tá fazendo aqui 8 ponto algo, lá 8.1, 8.2, às vezes 8.8 no etanol. Aí, você tá rodando no etanol, você é louco? Cara, tô rodando no etanol sim. Eu peguei esse carro com quase 22 mil quilômetros e a dona falou comigo que ela só rodou na gasolina. Eu tenho o hábito de roda na gasolina, roda no álcool. Roda na gasolina, roda no álcool. Roda na gasolina, roda no álcool. Geralmente eu faço assim, mais comum. Eu rodo mais na gasolina no inverno e rodo mais no etanol no verão. Então eu vou fazendo essa mesclagem. O carro vai trabalhando os dois combustíveis. Cada combustível deixa o seu resíduo e, pelo que dizem aí, né, eu não sou engenheiro químico para falar, mas um ajuda a limpar o outro, né? Então, assim, eu vou rodar pelo menos uns 5 mil quilômetros no etanol. E já tá vindo o verão, né? O tempo já tá querendo esquentar e tal. Então, eu acho que é uma boa pedida, tá? Pessoal, desculpa aí a luz atrás, né? Assim, a claridade do dia, né? Não sei se o vídeo vai ficar bom. Vamos ver. Não vamos desprezar o vídeo, não. E quais são as primeiras impressões? Então, o que eu estava falando, um carro, ele parece ser bem acabado, apesar de ser a versão mais espartana, mais, mais pé de boi dele. Para mim, me satisfaz, tá? Me satisfaz bastante. Eu sou um cara que estava acostumado a andar com um carro que não tinha nada, né? Que se volante fosse opcional e pneu não ia ter, e banco, não ia ter nada disso se fosse opcional. Então, para mim, cara, esse carro até é luxuoso demais. É, ele parece ser econômico para veículo automático, tá? Parece ser bem econômico. Ele tem um desempenho bem, assim, tranquilo, tá? Para a cidade. Aí umas coisas que a gente começa a perceber no carro que a gente acaba acostumando. Ele tem um acelerador bem atrasado, tá? Entre o sistema de aceleração e de caixa, o atraso aumenta um pouco, tá? Quando você precisa acelerar, e ele é como se ele fosse fazer um kickdown, tá? Ele atrasa um pouquinho para ele entender o que você está querendo. Os câmbios automáticos geralmente fazem isso mesmo, tá? Na hora que você vai dar um kickdown, ele tem um leve atraso ali. Até ele entender que você quer pôr potência, ele tem um atraso, tá? Isso é normal. Mas com o atraso desses aceleradores eletrônicos, o atraso fica um pouco maior. Isso não é privilégio desse carro, tá? Todos os carros hoje em dia, que no câmbio manual eu sentia, mas sentia menos, tá? Eu sou bobão. Parece que tá lutando jiu-jitsu, o cachorro. Então no câmbio manual, você sente menos o atraso do acelerador, né? E ele que controla as marchas, então ele tem um atraso, né? Coisas que eu não gostei desse carro, né? Então, essa questão do atraso eu não posso falar muito, porque todos os carros têm. Então, se eu pego um Kicks, se eu pego uma Duster automática, se eu pego um Yaris ou um Corolla, todos eles vão ter atraso. Tá? Então, isso aí não posso falar mal do carro em si por causa disso. Tá? Então, não é uma coisa que eu não gostei, é uma coisa que eu tenho que acostumar. Não andei na estrada ainda com ele, então não posso falar em relação ao desempenho da estrada. Eu acredito que seja mediano, como a Oroch era mediana, mas a Oroch você tinha a vantagem de você cambiar, então você consegue aproveitar melhor o motor do carro. Esse carro aqui, como é câmbio CVT, você tem que evitar o máximo aumentar o atrito do câmbio, né? Então, obviamente, você precisa de uma ultrapassagem, tu vai pisar fundo. Mas no resto da tua tocada, tem que tentar aliviar, não dar muito torque, assim, muito instantaneamente, né? Tu vai dando torque progressivamente para você aliviar a correia do câmbio, né? Ela não esquentar muito e não dar muito atrito, certo?
Então, isso são características do câmbio CVT, de todo carro CVT. Tu tá comprando um CVT, tu sabe que tipo de carro que você tá andando. Não é carro de desempenho esportivo e ponto. Tá? Coisas que eu não gostei desse carro. A visibilidade traseira dele não é legal, tá? Ele tem uma coluna ali atrás, ó. Eu não gostei daquela coluna não, tá? Achei ela bem ruinzinha e ele parece que afunila. Então, assim, a visibilidade desse espelho aqui, ó, ela não é boa, mas ela supre bem os laterais, e como qualquer carro. Eu, como andava numa picape, a visibilidade ainda era pior. Então, mas para carro, muitos carros são assim, né? Tem essa coluna grande, né? Mas não gostei daquilo ali não. Tá? Não é problema intransponível. Mas é uma visibilidade ali que eu achei bem ruinzinha. Podia ser melhor, né? Tem carros que são melhores. Segundo, esse carro, ele tem duas coisas que eu não gosto que as montadoras fazem, cara. A primeira, não vem controle de temperatura no painel. Cara, isso pra mim é uma falta gravíssima, gravíssima. Tá? Não é só a Nissan que faz isso, tá? Isso aí pra mim, isso aí é um erro fatal. Era melhor não vir com, sei lá, uma bobagem dessas aqui, controle de tração, sei lá, nem sei também que eu, sei lá, alguma outra coisa aqui poderia não vir e vir o controle, o medidor de temperatura no painel. Então eu vou colocar um display OBD2. Segundo, que é terrível, terrível também, mas é um troço mais simples de resolver, não vem o tampão do porta-malas. Esse carro é a versão, aquela PCD, não vem o tampão do porta-malas. Então o carro fica barulhento. O que você tem na mala ali começa a bater, 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 você escuta. E assim, qualquer coisa que o carro, o isolamento acústico do porta-malas é menor, porque não tem o tampão. Eu vou botar um tampão. Uma outra coisa, esse carro não tem um relógio no painel. Cara, a gente está acostumado com um carro com relógio no painel, ou um relógio na multimídia grande. Essa mídia aqui tem um reloginho pequenininho. Eu não uso o multifocal para dirigir. Né? Aliás, eu aprendi a duras penas. Como eu estou sempre fazendo um trabalho manual, sempre fazendo serviço, às vezes estou trabalhando de pedreiro, estou trabalhando, sei lá, de tudo que eu faço aqui, o multifocal me atrapalha. Principalmente tem vídeos lá do doguinhos antigos que eu tinha que subir na laje muitas vezes até a gente cobrir, fazer o telhado lá. A gente fez muito serviço em cima da laje, fizemos muita coisa. Então o multifocal, na hora de eu descer da laje, não é que eu não conseguia descer. Você tem que ficar fazendo assim. Porra, velho, se arriscado é você levar um tombo. Você sobe numa escada, descer de uma escada, cara, eu não gosto. Então, o que eu faço agora? Eu tenho um multifocal para trabalhar, porque sem um multifocal você não consegue trabalhar com várias telas. Eu trabalho com 4 telas. Então, preciso do multifocal, porque se eu usar o óculos só de perto, vai ter tela que eu não vou enxergar direito. Com o multifocal eu enxergo as 4 telas bem. Eu fiz essa experiência. Agora, para andar na rua, para fazer as coisas, eu não uso multifocal. Para dirigir, eu não uso multifocal, porque eu não gosto. Certo? Me limita muito. Eu tenho medo de tropeçar na rua, cair e tal, entendeu? Porque essa visão aqui, ó. Quem usa multifocal sabe o que eu tô falando, né? E o meu multifocal, pela idade, já é aquele que tem uma diferença de grau maior, né? O meu grau já é alto, né? E a diferença de grau aí é pior ainda. Então, assim, isso aí só vai amenizar mais pra frente, né? O dia que, sei lá. Mas enfim, essas coisas que eu não gosto do carro. Ah, inviabiliza a compra do carro? De jeito nenhum. Esse carro é um carro que, cara, foi muito desejado. Né? Eu tava entre o Fit, olha só, os carros que eu tava, o Fit, o Yaris. Acho que eu andei falando sobre isso, né? Não sei se vai variar algum aqui agora, né? Porque eu acho que naquela lista eu já tinha tirado o Fit. O Fit, o Yaris, o City, o Kicks, uma Duster CVT. Que mais?
Andei pensando em pegar um daqueles franceses lá, o C3 Cactus, o 2008, mas eu desisti logo de cara. Que eles são bem mais baratos, né? O que mais tava na lista? Eu não lembro. Mas aí eu olhei e falei, porra, eu vou ficar. Ah, o Voyage, o MSI automático. Talvez o Virtus. T-Cross, algumas, dependendo do preço, dá pra pegar. Mas aí eu comecei a funilar, sobrou quem? O Kicks. Por quê? Manutenção mais barata. Não tem turbo, não tem essas parafernália toda. Esse carro aqui não tem nem start-stop. Cara, eu fiquei maravilhado. Eu achei que ele ia ter, ainda bem que não tem aquela iconha. Esse carro, ele é um carro consagrado. Esse aqui ainda é a versão antes do facelift, então ele é melhor ainda. Porque o farol mais barato, o acabamento mais barato, tudo dele é mais barato para você trocar. Então eu que fico muito tempo com o carro, costumo ficar muito tempo, então para mim eu tenho que pensar no custo de manutenção. Agora o que a gente, assim, infelizmente tem que atestar. Eu compro o carro zero desde 2007, né? Dessa vez eu não comprei o zero. Tá proibitivo comprar um carro zero. Mas Deus me ajudou, né? De achar esse aqui, colocar esse carro na nossa frente. Não era bem o que eu queria em termos de cor. Se bem que tem gente que acha essa cor linda, esse marrom, esse marronzão. Eu não gosto. Mas eu ando dentro do carro, não ando fora, não fico olhando o carro fora. Então, pra mim, eu só não compro o carro preto e não compro o vermelho. Eu não gosto dessas duas cores. Não que eu ache feio. Eu acho o carro preto bonito. Tem muito carro vermelho que eu acho bonito. Mas por definição, eu não gosto dessas duas cores. O vermelho, ele desbota muito, não, dependendo da marca do carro. Se for um Chevrolet, então, desbota pra caramba. E o preto, ele esquenta demais, demais, demais. Eu queimei um braço no carro preto que eu tive. Tava na praia, na hora que eu fui lá, encostei assim, tava esperando as meninas entrar no carro, puf, ficou tudo vermelho aqui. Quase queimei meu braço. Então, assim, então são duas cores que eu não compro. E dependendo do amarelo, então, se for uma cor chamativa, um amarelão, um verdão, um azulão, eu também não gosto. Porque o que acontece? São cores que hoje o pessoal gosta, amanhã eles não gostam mais. Aí você compra um carro daquele da moda, 2, 3 anos depois você fica cansado, até antes, né? E aí você não consegue vender carro daquela, dependendo da cor. Então são essas coisas. Esse marrom eu tive que entubar, por quê? Porque foi o carro que eu escolhi, que me escolheu, né? Pouco rodado e tal. Falei, porra, mas é uma cor que as pessoas gostam. Uma cor mais ou menos neutra, né? Em termos de gosto. Eu preferiria um prata, um branco, ou um cinza, né? Tem uns cinzas que são bonitos. Tem um marrom desse que é um pouco mais claro também, que eu acho melhor do que esse escuro. Mas, beleza, tá tranquilo. Não é o que impediria a compra do veículo, tá? Então, essas pré-impressões aí, de ter rodado com o carro aí em torno de uma semana, mais ou menos, são essas. O carro é bom, eu gostei do carro. Tem essas bobagemzinhas que a gente vai resolver, o tampão eu vou resolver. A questão da temperatura, eu vou colocar um display OBD2 aqui, igual eu coloquei na Oroch. Ou vou ver se tem como destravar isso no painel. Vou pesquisar, tem carro que dá para destravar. E de resto, não, não tem nada para reclamar. O consumo dele eu tô achando bom. É mais ou menos o consumo da Oroch, tá? Acho que o consumo da Oroch era bem parecido com esse aqui. Mas ainda tá cedo, né? Para descobrir qual que é o consumo dele e tal. Mês que vem já vai ter uma manutenção para ele. Eu vou trocar o óleo de freio, isso já é certo, que ele tá vencido. A água do radiador tá sob condição, né? Ele vai analisar lá, mas eu acho que ele vai trocar. Já são 5 anos. Então,
Eu não sei o que a Nissan recomenda, né? Eu tentei ver no manual lá, mas o manual dele vem incompleto, tu tem que entrar na internet para puxar o completo. Aí eu não fiz isso ainda, eu vou fazer antes da manutenção. E agora é marcar a vistoria, tô tentando marcar a vistoria e dar entrada para resolver a documentação dele, certo? Então é isso, pessoal. Um abraço aí, fique com Deus.